Eu conheci o Rafa Livramento através de uma grande amiga e ela estava fazendo não só terapia com ele, era paciente dele, como ela estava começando a fazer uma formação num curso que ele tem chamado Noções de Existência. E ela me apresentou, ela me mostrou um pouco do que ela estava estudando e eu acabei fazendo essa formação inicialmente com ele. E depois virei paciente. Uma história que foi muito interessante, logo na primeira sessão com ele, em que ele foi captando algumas palavras que eu ia usando, né, durante essa conversa com ele. E ele anotou 3 palavras, eu não lembro das 3 exatamente, mas eu lembro de 2. Uma era perfeição, a outra era performance, né? E aí a terceira também começava com per. Meu pai, já morreu, era francês. E ele fala assim: Marcel, tá vendo essas palavras que tem muita força para você? E toda essa ligação que a gente está falando com seu pai, como é que se diz pai em francês? Aí eu, père. Ele, père, como perfeição, como performance é a outra palavra. E aquilo ali me marcou, né? Como é que até nas palavras tudo estava se encaixando nesse jogo que ele desconstruiu para mim. E sempre eu vinha marcando com o Rafa sessões espaçadas, né, para trabalhar meus mecanismos, para descobrir pontos que eu não estava conseguindo enxergar e que ele, né, com a tecnologia que ele usa, né, a terapia que ele usa, a linguagem que ele usa, pudesse me ajudar a me destravar, né, a poder criar saltos através desse descobrimento. Então, eu procurei o Rafa porque eu estava com uma disbiose. E o que é uma desbiose? Desbiose é quando você tem um desequilíbrio na flora intestinal que faz com que você não processe bem os alimentos, ou grande parte dos alimentos. Isso faz com que a energia fique lá embaixo, então eu estava numa fase de energia muito baixa, eu não estava tendo um sono bom, o que aumentava ainda mais o meu cansaço, e ficava com um incômodo físico mesmo, né, de não poder comer qualquer coisa. Eu estava com uma restrição alimentar muito grande. Eu comia, se eu não me engano, eram apenas 7 ingredientes. Era carne, algumas legumes, ovo e pronto, né? Então, eu já vinha de meses com essa mesma alimentação, essa mesma restrição. Super incômodo. E quando eu fiz essa formação com o Rafa, eu fiquei vendo casos incríveis, né, de pessoas que estavam numa condição bastante complicada, de vida e física também, não só emocionalmente, como psicologicamente, quanto fisicamente, né, de corpo, e como, com uma maneira diferente, o Rafa tocava nisso e as pessoas vinham com depoimentos muito poderosos sobre o que tinha acontecido e se transformado, ou seja, na verdade, se solucionado na vida dessas pessoas. E aí, como eu tinha buscado o Rafa para curar, ou pelo menos tentar curar a minha disbiose, já que eu já tinha buscado ajuda de nutricionistas, de vários outros profissionais, gastros, nutrólogos, e aquilo não tinha se transformado, eu estava na esperança de que, fazendo algo com o Rafa, né, olhando com a nova ótica, que aquilo ali pudesse ser finalmente solucionado, porque eu já vinha com mais de, talvez, 4, 5, 6 meses com o mesmo processo, né, de desbiose. E eu começo a sessão com o Rafa, e ele está me falando um pouquinho, né, de como é que, por que a desbiose acaba acontecendo do ponto de vista da terapia dele. E eu começo a contar da vida. E quando eu estou contando para ele, eu acabo falando de uma situação que me incomoda muito desde a minha separação, que é um incômodo ali, e ele me pede para saber mais disso. E ele me ouve, né? Ele fala que ele entende o que eu estou falando, então eu digo que é uma espécie de buraco que ficou faltando e que aquilo ali me incomoda de vez em quando. E o Rafa começa a fazer uma super construção, né, do porquê isso está acontecendo. Então ele me explica, né, até porque ele captou isso nas conversas da gente, em que, como meu pai viajava muito, eu acabei não tendo essa ligação extrema com ele, já que mais de 6 meses da minha infância, sempre por ano, meu pai estava viajando. E como eu acabei criando uma relação muito forte com minha mãe, que representa o ninho dentro da estrutura familiar. E logo depois que meu pai morre, né, vai embora para sempre, eu fico 2 anos em depressão na cama da minha mãe. E aquilo ali foi muito interessante, por quê? Porque ele fala: Marcelo, você saiu da cama da sua mãe da depressão já para ir para a cama da sua esposa,
que na época podia até estar substituindo a sua esposa dentro dessa estrutura, né, desse espaço, e você acaba criando ali o seu ninho, ou melhor, você entende ali como a continuação do seu ninho. E quando isso acaba no final do casamento, esse ninho desaparece. E aquilo ali causa um grande buraco dentro de você. Então, o que você está sentindo é apenas a falta da criação de um ninho. Não tem nada a ver com a sua esposa, não tem nada a ver com outras mulheres, e agora também não tem nada a ver com a sua mãe. Tem em você entender que aquilo ali é importante para o seu ser e que, no momento em que você trouxer isso de volta, isso vai desaparecer. E o mais incrível é que não precisou acontecer. Eu não precisei ir buscar o ninho. Quando ele começa a falar isso, automaticamente aquela sensação começa a se dissolver. E ele vai mais fundo nisso. E ele fala, então, Marcel, para de criar as condições que não permitam que você crie novos relacionamentos com intimidade, com afinidade. Se permita criar esse movimento na sua vida. Você mora nos Estados Unidos e sua namorada mora no Brasil. Marcel, você precisa criar de novo esse ninho. E ele me indica que eu passe um mês, né, com minha namorada para que eu perceba como isso acontece na minha vida. E foi incrível, né, o que se abriu a partir dali. Porque eu não só consegui fazer desaparecer aquilo que me incomodava há anos, como entendendo com clareza que era o mecanismo de não ter mais ninho e criar de novo, e me permitir criar um ninho de novo, a disbiose, que era uma coisa que era secundária, desapareceu como mágica, sem tomar remédio, inclusive eu fui liberado do meu nutricionista, ele falou, Marcel, agora você pode comer absolutamente tudo o que quiser, vamos experimentar de outra forma esse tratamento. E quando eu começo a me alimentar com todos os alimentos de novo, né, sem restrição, e eu experimento essa sensação de criar ninho novamente, é como se tanto aquela situação que me deixava tenso, que estava ali sempre me espetando, me incomodando, desaparecesse, quanto a desbiose, que é um processo físico mesmo, os dois desapareceram como se fosse mágica. O Rafa é um cara incrível, né? Porque ele, como acho que muitos terapeutas, nem todos, né? Mas ele acaba criando uma relação muito bacana ali, muito, inclusive, informal. O que eu gosto no Rafa é que as conversas de terapia são conversas muito mais como um amigo, não é um cara que está ali, sabe, esperando para me analisar. Ele está olhando, captando, conversando comigo e colocando tudo num papel para depois vir e desmontar todos aqueles mecanismos em que a gente está preso. Então, às vezes, eu sei que muita gente vai acreditar nisso, parece mágica, mas eu não acredito que é mágica, eu acho que é bastante conhecimento, né? Toda a experiência que o Rafa desenvolveu ao longo dessas décadas, ensinando e se desenvolvendo, pelo que eu percebo, é um cara que não para de treinar e por isso ele não para de crescer. Ele faz com que a gente sinta que é uma espécie de mágica o impacto que ele tem em cima da gente. Então, não posso dizer nada menos do que, a minha experiência com ele sempre é mágica. Se você já tentou a medicina tradicional e aquilo ali não funcionou, ou até terapias, mas você sente que, sabe, falta alguma coisa, eu altamente indico ou que você faça um dos cursos do Rafa, Livramento, ou que você faça terapias com ele diretamente. É um pouco mais difícil de marcar, mas a mágica acontece, né? Tem muita transformação no processo. Então, se está incomodando, se você não sabe que direção tomar, não tenho dúvida, marca com o Rafa urgente.